Isso o Paulo Ricardo nunca vai te contar. Ou porque você não pode mais ir à missa. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Assista esse vídeo até o final para você entender do que está acontecendo. Os tempos profetizados chegaram. Temos duas igrejas, a verdadeira fiel ao Papa Bento XVI, o verdadeiro vigário de Cristo na terra, e a falsa igreja ligada ao Tapa. As profecias dizem que a igreja irá para as casas e que os leigos salvarão a fé, ou seja, a verdadeira igreja restará nas igrejas domésticas, rezando para que o Senhor abrevie o tempo da tribulação. O manual da igreja doméstica traz os sacramentos, bênçãos e orações da igreja para a igreja doméstica. É o manual que os leigos da verdadeira igreja estão usando direto nas casas. Adquira o seu na loja da TV Nossa Senhora de Fátima, www.lojatvnossasenhoradefátima.com.br. Cada vez mais pessoas rezam nas igrejas domésticas. Motivo: não se pode mais ir à igreja, ou pelo menos a maioria delas. Preste muita atenção nesse vídeo. Tem gente que não assiste, já começa a falar coisa aqui embaixo. Então preste atenção primeiro, que eu vou explicar para você o que está acontecendo. Olha, vou te dar dois panoramas terríveis do que está acontecendo para você entender o que eu estou falando. Você só pode ir à missa se o padre for fiel ao Papa Bento XVI. Não vale aquele padre que faz média e reza pelo Papa Bento XVI e pelo Tapa. Não vale. Tem que ser só pelo Papa Bento XVI, tá bom? O que acontece quando você vai a uma missa, quando o padre é fiel ao Tapa? É o que eu vou explicar agora. Nós temos dois tipos de padre na igreja falsa. O padre com ordenação válida e o padre da ordenação inválida. Vamos avaliar os dois casos. Primeiro, o padre tem ordenação válida. É padre, mas está em comunhão com o Tapa. Nesse caso, ele está em comunhão com todas as heresias do Tapa e então está excomungado da verdadeira igreja, assim como o Tapa também está. A consagração que esse padre faz é válida. Aí você fala, o corpo de Cristo está ali. Então, está, mas como o padre está excomungado da igreja, ele está profanando o corpo de Cristo. Seria melhor que não estivesse. É péssimo, tá bom? Daí você fala, bom, já que a consagração é válida, eu vou lá consolar o Senhor. Porque teve um indivíduo aí que era padre, depois saiu, deu um monte de escândalo, e ele fica propagando esse tipo de coisa na internet. Vai lá consolar Jesus, né? Só que a informação é errada, fake, tá bom? Não é isso que acontece. Quem toma essa comunhão sacrílega não consola o Senhor. Ao contrário, participa da profanação junto com o padre. Ofende o Senhor junto com o padre excomungado. Cuidado com isso. Você pensa que você vai lá fazer bonito para Jesus e faz pior do que se ficasse em casa. Então você não recebe as graças espirituais da comunhão e ainda participa da heresia e da profanação junto com o padre. É seríssimo isso. Resultado, você comete pecado por estar numa missa da falsa igreja e está tão excomungado quanto o padre. É assim que acontece. Isso aí é o que ensina a igreja de 2000 anos. Aí tem gente que fala assim, mas se o padre estiver em pecado, isso não vai invalidar a Eucaristia. Então, mas para você não confundir as coisas, uma coisa são os pecados pessoais do padre. Então, por exemplo, ele tem uma amante, ou então um amante, que hoje em dia está normal essas coisas, né? Outra coisa muito diferente é ele estar excomungado da verdadeira igreja. São duas coisas separadas. O pecado pessoal dele é uma coisa, o pecado contra a igreja, ele está excomungado da igreja, aí a coisa muda muito de figura. Ele não está em comunhão com Jesus, que é a cabeça da igreja, e por isso não pode celebrar nada, nem participar de pastoral, nada. Ele não pode nem entrar na igreja enquanto está excomungado. Tudo isso está no Código de Direito Canônico. Vai lá pesquisar que você vai ver. Nessa situação acontece a profanação do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo.
Lembrando que São Tomás de Aquino disse que nós não podemos nem ouvir a missa com hereges, quanto mais comungar com eles. Nem ouvir você não pode, vai comungar com eles. Né? Até aqui eu falei dos padres que têm ordenação válida, mas que estão em comunhão com o Tapa. Agora, a segunda possibilidade, muito mais comum do que você imagina. A ordenação do padre é inválida. Olha só, além de tudo, herege e também é um padre falso. E você diz, mas professor, como é que pode ter uma ordenação inválida de um padre? Eu estou fazendo bonitinho aqui a vozinha, só para dar aqui a dinâmica do vídeo, né? Raciocine comigo. O sujeito vai casar com a moça. A moça, eu conheço casos assim, a moça resolveu guardar a castidade durante o namoro inteiro. Ele só queria aproveitar, mas ele não pôde. É capaz de casar com ela só para depois se aproveitar e depois ele vira a vida dela no inferno, porque ele já teve o que ele queria. Conclusão da história, o casamento é inválido. Não aconteceu o sacramento. O Senhor, nosso Pai que está no céu, ele simplesmente não abençoou o casamento, não houve o sacramento. Aí então a pessoa vai lá, consegue provar o que ela está falando, a igreja atesta que é inválido. Não é que a igreja invalidou o casamento, ela atesta que não aconteceu o casamento, foi inválido. Eu conheço casos assim, tá certo? Outra coisa, confissão inválida. O sujeito não se arrepende, não se compromete a não pecar mais, tá nem aí, mas ele vai lá falar com o padre, vai na confissão, fala meia dúzia de abóbora lá e acha que o padre o perdoou. A confissão é inválida. Ou esconde um pecado, a confissão é inválida, porque o padre está ali ouvindo a conversa, a confissão, mas quem perdoa ou não é nosso Senhor Jesus Cristo. E esse vê o coração da gente. Ele sabe, então, se a pessoa está realmente confessando ou só está tentando levar o padre na conversa. Portanto, aí a confissão é inválida. Agora avalie o seguinte, na década de 30 do século XX, só uma espiã russa infiltrou mais de 1000 agentes comunistas dentro dos seminários. Uma delas, eram vários, mas uma conseguiu colocar mais de 1000, imagina os outros, né? O objetivo, que eles fossem ordenados padres e depois bispos para destruir a igreja de dentro. Década de 30, 1930, 31, 32, isso aí, tá? Como eu disse, não foi só ela. Teve outros espiões que fizeram a mesma coisa, foram infiltrando pessoas dentro, né, agentes comunistas, dentro da igreja, dentro dos seminários. Essa espiã escreveu um livro confessando tudo isso e disse: na década de 50 nós conseguimos. Ou seja, na década de 50, os milhares de agentes comunistas infiltrados já eram padres e muitos já eram bispos. Para saber se não tinha cardeal no meio aí. Tá certo? Não é à toa que logo depois, na década de 60, nós temos o Concílio Vaticano II. A mesma década de 60 em que a Rússia criou e infiltrou na igreja a teologia da libertação. É um vídeo mais antigo aí que eu explico isso no canal, tá certo? Então, esses milhares de agentes russos que entraram nos seminários não foram chamados por Deus, eles foram chamados pelo diabo. Eles não tinham vocação, chamado, eles tinham más intenções mesmo. Por isso, a ordenação deles é totalmente inválida. O Senhor viu o mau coração, a má intenção, não administrou o sacramento. É a mesma coisa que acontece com a confissão, mesma coisa que acontece com o matrimônio. Não teve o sacramento. Eles são simplesmente padres falsos. Daí eles se tornam bispos, porque eles subiram na igreja. O esquema era esse. E são bispos o quê? Falsos também. A ordenação de bispo deles não vale nada também. Nada, nada. Então são bispos falsos. Agora, o que é que o bispo faz? Exatamente o seguinte: ele vai ordenando outros padres. Só que se ele é bispo falso, então a ordenação dele, ele ordenou lá 50, 100 padres durante a vida, não vale nada também. E esses padres, vai ser bispo, também não é bispo, porque ele não é padre, como que ele vai ser bispo? É tudo falso. E assim sucessivamente, mesmo que o padre não tenha essa noção. Mesmo que o padre não conheça essa história e não tenha essa noção, a ordenação dele não valeu nada, se ele é ordenado bispo também não vale nada. Você vê como é sério? É grave o negócio.
Tá certo? Então, quando ele faz esse tipo de padre, esse tipo de bispo faz lá a consagração, não está consagrando nada. O Senhor não está consagrando. Quem consagra é Deus. Ele não está consagrando nada. Aquilo lá é só a hóstia, só aquele pãozinho. Não se transformou no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou. É só um pãozinho. Você entende? Porque ele não é padre. É a mesma coisa que eu pegar uma hóstia aqui e resolver levantar. Eu não sou ordenado padre. Então eu sou leigo. Esses caras são piores. Eles são só leigos e falsos ainda por cima. Mal intencionados. Então aí que realmente o negócio fica feio. Daí você consome só a hóstia, sem consagração. E está pensando que vai lá e está comungando. Está pensando que está valendo. Não está valendo. Você entende? Então você vê que na igreja falsa, ou você está profanando o corpo de Cristo e cometendo pecado, ou está consumindo apenas um pãozinho não consagrado e cometendo pecado também, porque você está lá numa igreja que é consagrada a deuses pagãos e está em comunhão com o tapa, que é herege, cismático, apóstata. Nós estamos mostrando isso aqui no canal. Ou seja, um católico da verdadeira igreja não pode nem pisar na falsa igreja. E eu não entro mais. Eu passo na calçada e não entro mais. Porque simplesmente você que é católico verdadeiro não pode entrar mais num lugar que na verdade é consagrado a deuses pagãos. E a nossa igreja ensina que os deuses dos pagãos são demônios. São Tomás de Aquino diz o seguinte: não é lícito receber a comunhão dos referidos sacerdotes, nem deles ouvir a missa. Assim os heréticos, os cismáticos e os excomungados estão, por sentença da igreja, privados de fazer a consagração. Portanto, pecam todos os que lhes ouvem a missa ou deles recebem os sacramentos. Evitando ouvir a missa de tais sacerdotes ou receber deles a comunhão, longe de evitarmos os sacramentos de Deus, nós os veneramos. Não fique triste por isso. Gente, eu já sofri bastante. Quando eu entendi tudo isso, foi um sofrimento muito grande para todo mundo aqui do apostolado. Mas não fique triste por isso. O Senhor não nos abandonou. Nós estamos ligados justamente ao Papa Bento XVI, que é o vigário de Jesus na terra. E ele, então, ligado à cabeça da igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se desespere, o Senhor não nos abandona. A verdadeira igreja continua nas nossas casas, nas igrejas domésticas, e isso cumpre várias e várias profecias. Dessa vez, quem vai salvar a igreja são os leigos, como profetizou o venerável bispo Fulton Sheen. Tudo isso acontece porque nós estamos no fim dos tempos, nos tempos do Apocalipse. A Capela da Sagrada Face é um pedacinho da verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos. Todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro com Jesus, com liturgia da palavra, terço e comunhão espiritual. Também temos encontros com Jesus nos dias santos de guarda e nos dias de vários santos tão queridos pelos católicos. Além disso, todo mês temos confissão espiritual e nas terças-feiras, 20 horas, o terço da Sagrada Face. Reze com a gente pela internet. Olha, consulte a nossa programação no site www.capeladasagradafáce.com.br. Baixe o aplicativo também da TV Nossa Senhora de Fátima, que aí o próprio aplicativo avisa você de tudo que vai acontecer na nossa capela. E participe ao vivo pelo canal da Capela da Sagrada Face no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você vai ser também avisado das novidades da capela. Capela da Sagrada Face, a capela das igrejas domésticas.